Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gabaritando Eleitoral. Este quadro, da picareta à caneta, é o quadro que eu mais gosto, é um quadro em que eu chamo você a pensar sobre a sua vida e o que podemos fazer para mudar a nossa situação para um novo patamar. Quero, neste dia, compartilhar uma história que eu chamei de romper barreiras. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo e de compartilhá-lo com os seus amigos. A história que vamos tratar nesta data é uma história contida lá no livro de Gênesis, capítulo 38. Antes de tudo, esse não é um vídeo com cunho espiritual, mas é um vídeo em que eu separei uma história bíblica para, a partir dessa história, tirar consequências, lições práticas que possam fazer com que eu e você saiamos de um ponto para chegarmos no novo patamar. Essa história é a história de Judá, Tamar, Selá, Zerá e Pérez. É muita gente, professor. Calma, eu vou contar para você com calma essa história. E essa história, no início, não vai fazer muito sentido para você, mas quando chegarmos lá no final, você vai entender o porquê que eu te contei todo um contexto. Então vamos lá. Pessoal, Judá, um dos membros, um dos filhos das 12 tribos de Israel, então Judá, filho de Jacó, ele se muda para uma nova localidade e lá nessa localidade ele se casou e então teve 3 filhos. Quais são os nomes dos 3 filhos de Judá? Judá teve 3 filhos e os chamou de Onã, Selá. Era o primogênito e, de acordo com a tradição judaica, o primogênito tinha direito à herança, tinha um direito patrimonial e tinha um direito de cunho espiritual. Quem nascia em primeiro lugar, quando o patriarca, quando o ascendente morresse, ele ia herdar todos os bens patrimoniais e, além disso, ele ia receber uma bênção espiritual. E qual é essa bênção? Essa bênção transmitiria a ele o direito de que os seus irmãos lhe servissem, seus irmãos o honrassem e que ele recebesse a bênção do Deus de Israel. Então veja, o primogênito. Então, tem por seu pai a escolha de uma esposa. Tamar foi escolhida por Judá para casar com seu filho primogênito. Entretanto, depois do casamento, passa um certo tempo e falece. Quando morreu, não deixou descendentes. E isso era um problema muito grande, porque nós tínhamos Judá, tínhamos que era o seu primogênito, e tinha que levantar descendência, tinha que ter filhos para que a árvore genealógica, para que a descendência de Judá não fosse interrompida. Então era muito importante que tivesse filhos. Mas morreu e não deixou descendentes. Havia uma tradição judaica chamada de levirato. Por essa tradição judaica, caso o primogênito morresse sem deixar descendentes, o seu irmão que lhe seguisse teria que casar com a esposa do falecido, e levantar descendentes, suscitar descendentes para o falecido. Isso queria dizer que o irmão dele ia casar com a esposa do falecido, e o filho que nascesse não ia ser o filho desse que estava casado, não, ia ser o filho do falecido. Então veja, nós tivemos, a partir dessa lei do levirato, Judá deu Onã para se casar com Tamar. Morreu, Onã então casa-se com Tamar. E o filho de Onã, quando Tamar engravidasse de Onã, o filho de Onã seria chamado de filho de Veja, teria o levantamento, a continuidade de sua descendência a partir da gravidez de Tamar com Onã.
E quando o filho nascesse, não ia ser chamado de filho de Onã, mas filho de Er. Onã fica chateado e diz assim, quer dizer que eu vou engravidar uma mulher, essa mulher vai ter um filho meu e o meu filho vai ser chamado de filho do meu irmão? Não, negativo, eu não vou engravidar essa mulher. E Onã começa a adotar métodos contraceptivos para que Tamar não engravidasse. E ele então fica casado com ela um tempo e todas as vezes que ele se deita com Tamar, ele adota métodos contraceptivos. Onã morre. Onã morreu e Tamar não engravidou. Veja, Tamar não engravidou de Er, Er morreu. Tamar não engravidou de Onã, Onã morreu. Judá, então, é obrigado pela tradição judaica a dar o seu filho mais novo para casar com Tamar, para que a descendência de Er fosse suscitada. Só que Judá agora fica preocupado. Peraí, o meu filho mais velho morreu. O meu filho do meio morreu. Essa mulher é uma viúva negra. Eu não vou dar o meu filho mais novo para casar com essa mulher. Porque se eu casar, vai morrer também. E ele fica assustado. O seu filho mais novo, Selá, o caçula, recebe uma proteção do seu pai que fica com medo. E eu e você sabemos todos os cuidados que os caçulas recebem. Eu, na minha casa, sou o filho primogênito. E vi todos os cuidados que a minha mãe e que meu pai tiveram com a minha irmã mais nova. Era a queridinha, a princesinha, a estrelinha, a queridinha do papai, da mamãe. E os caçulas já nascem quando os pais estão mais experientes. Normalmente quando a situação da família já está um pouco mais fácil. E os caçulas ganham e vivem uma vida que o primogênito não viveu. Ganha uma proteção e um carinho muito maior que o mais velho não recebeu. E então, Judá, preocupado com seu caçulinha, pensa em uma forma de evitar a morte de Selá. E diz assim, ô Tamar, vamos fazer um acordo. O meu filho mais novo, meu filho Selá, ainda é um adolescente, não está pronto para casar com você. Vamos fazer assim, Tamar, você vai para a casa dos seus pais, guarda a viuvez, fica guardada até que o meu filho Selá vire homem. E quando ele virar um homem, eu vou te dar o meu filho para você casar. E então vocês suscitarão descendência a Er. E então Tamar vai para a casa dos seus pais. Selá fica com o seu pai Judá. Selá cresce, o tempo passa, Selá vira um homem e Judá não manda chamar Tamar. Tamar fica chateada, como assim? Cadê o meu sogro? Ele não tem palavra? Cadê a palavra do meu sogro? Ele disse que ia me chamar, mas não me chama. Professor, eu não tô... Calma, nós vamos chegar na consequência prática dessa história. Aí Tamar, então, muito chateada porque não foi chamada, se sentindo enganada, se sentindo traída, menosprezada, deixada de lado. E você sabe, as mulheres, a força que as mulheres têm. Então Tamar traz e traça uma estratégia para se vingar de seu sogro. Seu sogro, agora já viúvo, faz uma viagem de deslocamento entre locais. E nesse deslocamento que Judá faria, ele ia passar pela cidade que Tamar estava. Tamar então tira a roupa da viuvez, tira a roupa preta, se veste de prostituta e vai para a porta da cidade, já com um plano mirabolante traçado para se vingar do seu sogro. Tamar está na porta da cidade, vestida de prostituta, quando seu sogro está passando pelo caminho. O seu sogro está passando, Tamar joga um charme sobre Judá, e Judá não reconhece. Aí você já imagina o tanto de maquiagem que Tamar passou, porque Judá passa, não reconhece que é a sua nora, e a sua nora o chama, e ele diz, e aí, quanto é que você quer para ficar comigo? Tamar diz, não, o que é que você tem para me oferecer? Ele disse, eu não tenho nada, mas eu posso mandar um cordeirinho para você. Aí Tamar, peraí, cadê esse cordeirinho? Ele disse, não, eu vou mandar um cordeirinho para pagar pelos seus serviços. Tamar disse, negativo, não tem nada de fiado. A gente pode combinar que você vai me deixar alguns objetos em garantia e depois você manda esse cordeirinho. E então Judá deixa como garantia de pagamento o anel, deixa o seu cordão e o seu cajado.
E então eles se deitam. O tempo passa, 3 meses depois, Judá recebe uma notícia. Um fofoqueiro chega lá na casa de Judá e diz assim: ô Judá, a sua nora, a Tamar, é uma traidora. Ô Judá, a sua nora é uma adúltera. Ela está grávida. Judá então se enfurece, fica chateado e diz assim: vamos queimá-la, essa adúltera, prostituta, ela deve morrer. Como assim? Ela está violando a honra da minha família, ela está me envergonhando. Ela tinha que casar com meu filho Selá, mas agora engravidou de outro, vai morrer, nós vamos queimá-la. Epa, peraí, gente. Tamar não estava casada com Selá porque Judá estava enganando e enrolando Tamar. E ele então fala: vamos matá-la, vamos incendiá-la. Os emissários de Judá chegam até a casa dos pais de Tamar e vão buscá-la para incendiá-la. Mas ela então manda algo para Judá, manda um recado. Falou assim: ei, vai lá no Judá e entrega isso aqui. E quando vocês entregarem, digam que o dono desses objetos é aquele que me engravidou. E então Tamar manda o anel, o cordão, o cajado. Quando Judá recebe esses 3 objetos e recebe a mensagem de Tamar, ele toma um susto, cai no chão e fica: eu que sou injusto, eu que sou enganador, eu que enrolei Tamar. Esse filho de Tamar é meu filho, eu não posso queimá-la, não vou matá-la, deixe ela na casa de seu pai. E ela então vai levar essa gravidez a termo. Tamar leva a gravidez a termo. No dia do parto, ela será auxiliada, ela foi auxiliada por uma parteira. E aqui chega a parte da história que eu quero tratar com você. E qual é essa parte da história? Chega o parto. E lá no parto descobrem que Tamar está grávida de gêmeos. Quando inicia aquele trabalho de parto, Tamar está aos berros, não tinha anestesia, não tinha como fazer cirurgia. Eles começam a nascer e Tamar está aos berros, a parteira está ajudando e de repente uma criança coloca o braço para fora. Quem é essa criança? Zerá. Zerá coloca o braço para fora. E como era extremamente relevante identificar quem era o filho mais velho, quem era o primogênito, assim que essa criança coloca o braço para fora, a parteira coloca um fio escarlate, um fio vermelho no braço de Zerá. Porque assim, quando os dois nascessem, não haveria dúvida de quem era o primogênito. Havia uma consequência civil, porque quem nascesse primeiro tinha o direito à herança, o direito aos patrimônios do seu pai, e ainda havia uma bênção espiritual, de que os seus irmãos serviriam ao primogênito. Então há uma marcação em Zerá. Só que Zerá coloca o braço para fora e não se sabe por qual razão. Talvez o frio, a diferença de temperatura, talvez o fato de alguém ter pegado no seu braço para começar a puxar, não se sabe a razão, mas Zerá retrai o braço e volta para dentro do útero. Nesse momento, a outra criança que estava no útero rompe e nasce. Aliás, o nome dessa outra criança é Pérez. Pérez quer dizer aquele que rompe, aquele que passa pela brecha. Veja, quem era para ser o primogênito era Zerá. Mas Zerá volta para o útero e então Pérez nasce e se torna o primogênito. Foi tão importante ter nascido em primeiro lugar que Pérez entrou na genealogia de Jesus. Se nós formos lá em Mateus 1, na árvore genealógica de Jesus, está lá Judá. Depois de Judá está Pérez. Pérez foi incluído na genealogia de Jesus e não era para ser Pérez, era para ser Zerá. Mas Zerá deixou de nascer e Pérez rompeu. E o que eu quero, qual é a lição de vida que nós devemos tirar? Muitas vezes falaram para você que você não vai vencer. Falaram para você que você é um perdedor. Falaram que você não vai conseguir. Mentira, você vai conseguir porque você vai romper essa situação. Você vai passar pela brecha, você vai aproveitar a oportunidade e vai trazer
uma outra história, ou vai escrever uma nova história para você. Veja, eu já fui office boy, vendedor, já fui eletricista, já fui gerente em uma loja, já fui chapeiro, trabalhava numa lanchonete como chapeiro. Eu já carreguei caixa de isopor para do outro lado do Rio Negro, na época que eu morei em Manaus. Eu ia para o outro lado do rio com a caixa de isopor na cabeça para vender água, refrigerante e suco. Pessoal, eu já fui criminoso. Na minha adolescência, eu já vendi droga. Na minha adolescência, eu furtei minha mãe várias vezes. Ameacei minha mãe de morte. Por 2 vezes, eu fui preparado para matar minha mãe. Eu era para ser hoje um criminoso. Eu era para ser hoje um morto. Era tão grave, a situação conflituosa entre eu e a minha mãe estava tão intensa que em uma das vezes que eu a furtei, a quantia era equivalente a 7 salários mínimos. Minha mãe foi à delegacia de polícia, buscou policiais para me prenderem. E eu descobri outro dia que, inclusive, minha mãe falou assim: vá lá, pega o meu filho, dá uma surra nele e depois solta. Veja, era tão grave que a minha mãe foi capaz de chamar a polícia para me prender. Não era nem para prender, era para dar uma surra. Veja, estava escrito para mim: você será um criminoso. Estava escrito para mim: você não vai vencer, você é um perdedor. Mas eu decidi romper. Eu decidi mudar a minha situação e você pode fazer isso. A mudança foi tão grande na vida de Pérez, que Pérez é fruto de um adultério. Pérez nasceu de uma relação entre sogro e nora. Apesar disso, Pérez entrou na genealogia de Jesus. Não importa a sua origem. Não importa o que você fez, o que importa é que de hoje em diante você vai decidir mudar a sua vida. Você vai estudar, você vai ser uma pessoa melhor no seu relacionamento com a sua família, no seu relacionamento social. No seu emprego você vai se tornar um funcionário melhor e você vai conquistar vagas. Você vai conquistar lugares que não era para você, mas que você vai romper e entrar naquele lugar que inicialmente não foi projetado para você. Todos estão esperando que você seja um perdedor, mas você vai se tornar um vencedor, porque eu e você vamos romper. Eu rompi. Eu saí de criminoso para promotor de justiça. Você vai romper. Eu acredito em você. Você tem as ferramentas necessárias para conseguir mudar a história da sua vida e da sua família. Então, hoje, rompa. Não importa o que disseram. Inclusive, uma vez, quando meu tio que mora em Manaus, meu tio, o apóstolo Teté, ele foi lá no Gama e decidiu me tirar da casa da minha mãe e me levar para Manaus. Eu vou com meu tio, alguém da minha família liga para o meu tio e diz assim: ei, você é doido? Você sabe quem é que você colocou dentro da sua casa? Ele é criminoso, ele tentou matar a mãe. Você é doido? Mas meu tio decidiu acreditar em mim e eu decidi acreditar que era possível mudar a minha vida. Você vai conseguir. Então o que eu quero tirar de lição hoje é: não importa a sua origem, não importa o que você fez, não importa onde você está, você vai romper. Pessoal, no mais, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.